E aí pessoal, meu nome é George, esse é o Jaulê e eu estou aqui para falar com vocês sobre post-its! Bom, por que eu tô gravando esse vídeo, né? Bom, eu tô gravando esse vídeo a pedido de vocês que me acompanham no Facebook. E eu acho que foi principalmente por causa desse livro. Quando eu estava lendo Política Segundo a Bíblia, do Wayne Grudem, e compartilhando fotos do livro, compartilhando algumas partes. E como eu compartilhei muita coisa e mostrando o livro assim, tão marcado, acho que despertou a curiosidade de algumas pessoas. E aí perguntaram: pra que isso? Por que isso? O que é essas coisinhas coloridas? Mas então, vamos lá. Pessoal, isso aqui são post-its. Vou explicar pra vocês o que é isso, como eu uso, pra que serve, etc. Bom, eu descobri que existe post-its acompanhando canais literários no YouTube. Eu vi que praticamente todo mundo usava post-its e até então eu não sabia o que era. Me veio assim uma memória bem vaga, como se eu já tivesse visto em algum lugar, mas estava muito vaga mesmo e eu não sabia o que era. Então eu comecei a usar quando eu vi o pessoal usando e eu fiquei querendo. Igual criança mesmo, sabe? Mãe, me dá um carrinho igual aquele. E foi bem assim mesmo, porque eu falei com minha mãe que eu queria usar post-its. E eu não lembro o que aconteceu, mas parece que ela lembrou que tinha recebido no trabalho e ela não usava muito. E ela me deu uma cartelinha com vários post-its que ela recebeu do trabalho dela de brinde. Na verdade não era de brinde, é pra usar no trabalho. Bom, a cartelinha tava feia, já tinha usado bastante, tava velha alguns, e eu rasguei ela toda. E só ficou isso aqui. Como vocês podem ver, ó, eu rasguei aqui, tá? Rasguei o fundo, rasguei tudo e ficou só alguns post-its aqui. Eu deixei fininho assim porque esse aqui eu uso dentro do livro, eu uso até como marca-página também. E foi com isso aqui que eu passei a usar post-its. Mas então, o que são os post-its? São pequenas fitinhas adesivas. Existem algumas que são de papel, outras que são de plástico, algumas são transparentes também. Existem os tamanhos maiores que servem como tipo bloquinhos de notas, sabe? Que você pode colar, por exemplo, no monitor do computador, um lembrete. Aí você cola ali. É nesse esquema. E é isso, é muito bom usar isso para leitura. Os post-its servem para destacar alguma coisa, alguma página que você gostou. E a vantagem dele é que não estraga o livro. Talvez essa seja a principal vantagem, porque quem tem medo de usar caneta, ou que não pode usar caneta, por exemplo, um livro emprestado, porque você sabe, né, que se você pega um livro emprestado, você não pode passar caneta nele, ou lápis e tal, você não pode fazer isso com um livro emprestado, você sabe, né? Pois é. E foi assim que eu comecei a usar post-its. Foi quando eu peguei um livro emprestado, eu queria fazer vários destaques e para não precisar ficar anotando tudo que eu achava interessante ou anotando as páginas, eu usava post-its. E foi uma experiência bacana. Foi quando eu li o livro A Culpa é das Estrelas, que eu peguei emprestado de um amigo, eu não tenho o livro, e ele realmente não estraga. A cola que tem aqui para colar no livro é uma cola bem leve e na verdade ela é suficiente, porque o livro, como fica fechado, né, ele não fica exposto, ele não passa em outra coisa, fica entre as páginas. Por exemplo, eu pegar esse livro aqui, ó, pegar um post-it, tirei, eu colo aqui nessa página e pronto, fecho a página, tá aqui. Depois, se eu quiser tirar, pronto. Não fica marca, não fica cola, não fica pegajoso, é muito tranquilo mesmo, é bem simples. Tem esse aqui que eu já mostrei, que eu rasguei ele todo pra ficar fácil de carregar, dentro do livro mesmo eu coloco. Tem esse aqui também, que é um potinho não, né, isso não é um pote, isso aqui parece um pote, que é uma caixinha parecendo uma carteira. E você abre, tem vários tipos de notas, tem um bloco de notas mesmo, para anotações em geral. Tem esse outro bloco aqui que é um pouquinho maior, também é adesivo, você pode fazer anotação e colar no livro e a anotação fica naquela página. E tem as fitinhas coloridas também, mais tradicionais. Bom, e os post-its, eu entendo que eles são descartáveis. Se alguém me perguntar se é possível reutilizá-los, olha, eu já fiz isso, mas não dá muito certo. Principalmente os de papel, que é de uma qualidade inferior, é muito mais simples. Então, a não ser que você pegue, tá em um livro, os post-its, você tire e imediatamente coloque em outro. Você guardar ele não vai dar certo, não vai. Ou então você joga fora. E aí vai depender do que você acha melhor, você que sabe. Bom, existem alguns tipos de post-its, como eu falei, o post-it que eu conheci primeiro foi esse, de papel. Tem um outro também que eu peguei aqui no supermercado do bairro, que são esses aqui, são bloquinhos um pouco maiores. E eles são maiores, mas também é o mesmo esquema do post-it de papel. Tira aqui, a parte adesiva é essa. Você cola assim no livro, não no braço.
Depois eu vi post-its transparentes, o que eu achei muito interessante, porque, por exemplo, se o livro tem uma margem estreita, vai ser ruim colar o post-its, ou então você vai ter que colar em cima do texto. Então, por exemplo, se eu for colar aqui, ó, eu vou ter que colar assim na pontinha. Aí não fica preso direito, ou então eu colo por cima. E aí depois, se eu querer ler, eu vou ter que tirar ele daqui, né? Mas existe um post-it transparente, que essa parte aqui é transparente e só é colorido na ponta para você marcar, identificando como você achar melhor. E você pode colar então por cima do texto e você vai conseguir ler. Isso é legal pra caramba, velho. Eu tenho aqui um post-it de plástico, que foi o que eu usei justamente nesse livro aqui do Wayne Grudem. Ele vem em um esqueminha bem bacana, uma parte dobrada aqui. Eu colei a cartelinha na orelha da capa. E aí eu já carregava aqui dentro dele o tempo todo. Legal, né? Aqui. Esse aqui, a cartelinha é transparente. O post-it é colorido, ele não é a ponta transparente, como eu falei. Mas ele, apesar de ser colorido, ele é transparente. Porque, pegando aqui esse exemplo aqui de novo, aqui ó, eu posso colar aqui por cima. Ó. E ainda assim dá pra ler. Legal, né? Bom, então tem basicamente esses dois modelos aqui, o de plástico e o de papel. É claro que o de plástico, por ser transparente, por ser melhor, a qualidade dele é melhor também. O de papel amassa, se você dobrar, colocar na mochila, fica todo amassado. O de plástico não. Então o de plástico acaba sendo mais caro, né? Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, esse livro. Foi feito com post-it de papel. Olha só como tá tudo embolado. E esse aqui com de plástico. Nenhum tá amassado, todos inteirinhos, ó. E eu faço assim, ó. Eles são mais firmes. Já que eu já falei o que é o post-its, como usar e etc, eu queria falar um pouquinho de como eu uso. Olha, sinceramente, isso vai de cada um. Cada livro tem uma estrutura diferente, você tem um olhar diferente nele, então vai depender do que você acha. Por exemplo, nesse livro aqui em cima eu marquei algumas coisas que tem mais a ver com a estrutura do livro, tem mais a ver com a edição do livro. Não vou entrar em detalhes. As partes verdes eu destaquei os tópicos que eu considerei sendo os principais no livro, e os laranjas são os subtópicos. Os rosinhas são aquelas partes, aquelas frases bacanas que você pode até usar fora daquele contexto do livro. Aquelas frases que você chama atenção, que você quer copiar e compartilhar no Facebook, etc. Então estão todas marcadas aqui. Então, por exemplo, eu que gosto de fazer resenha, de compartilhar com vocês o que eu achei do livro, quando eu pego um livro como esse aqui, que já tem algumas semanas que eu li, se eu for fazer uma resenha sobre ele, além de eu lembrar um pouco, é um pouco mesmo, porque como já faz um tempo eu não vou lembrar tudo, eu não vou reler o livro inteiro. Eu vou apenas dar uma passada nas partes que eu destaquei. E dessas partes que eu destaquei, eu faço uma estrutura, faço um resuminho, um roteiro do que eu tenho a falar para vocês sobre o livro. Foi a mesma coisa que eu fiz com o livro do Weber, por exemplo. As partes em amarelo são os capítulos, as partes em azuis são divisões importantes, estruturas do conteúdo que ele está apresentando naquele capítulo. E as partes verdes são apenas algumas coisas interessantes, que pode acrescentar ou não faz tanta diferença pro assunto, mas que é algo que eu achei relevante contido no livro, então um post-it pra ele. Então assim, vai de cada um, sabe? Mas esse é o uso que eu faço de post-its. Vale a pena usar post-its? Eu acho que vale a pena. Vale a pena porque é um recurso que você usa para destacar os seus livros e que é uma forma mais fácil de buscar aquelas partes. Tem alguns livros que eu fiz uns destaques que eu não vou tirar o post-its nunca. Assim, eu não quero tirar. Por exemplo, Família Guiada pela Fé, do Woody Ball. Tem já um tempinho que eu li, alguns meses, e eu deixei um post-its aqui. Eu usei post-its, usei alguns, tirei os outros, mas um eu deixei. O que tem nessa parte? Eu usei um post-it grande, ó. Fiz uma pequena anotação aqui para me lembrar do que se trata. E aqui vai falar do culto familiar. Como o culto familiar revela a fraqueza espiritual em nossa casa. E vai falar também sobre como a escola dominical para crianças geralmente é uma muleta para sustentar a criança por causa da falta de ensino cristão dentro de casa. Então essa parte eu achei muito interessante no livro, tá aqui marcado. Toda vez que eu lembrar desse assunto e eu querer consultar nesse livro, tá aqui, ó. Post-it. Bom, se você tem interesse e não conhecia, você pode encontrar post-its em livrarias comuns. Tem vários tipos, como eu mostrei pra vocês. Tem esse aqui de cartelinha. Quem mora em Vitória da Conquista pode encontrar isso aqui, por exemplo, na Le Biscuit. Propaganda aí, Le Biscuit, se vocês quiserem patrocinar com post-its, eu aceito. Tem esse aqui, que é bacana.
Tem vários modelos, tem uns mais femininos, outros mais neutros e tal. Tem esses aqui mais simples, que parece bloco de notas também, mas que também são post-its, são adesivos também pra você colar. E tem esse outro aqui, que é transparente, é de plástico e é melhor pra você colar no livro e tal. Tem os modelos desses aqui de plástico que eles já vêm com uma cartelinha. Eu não tenho dele, eu não comprei porque é caro, eu achei caro. Tem uma cartelinha e ele já fica com a pontinha do lado de fora. Você só puxa assim, aí quando você puxa, o outro já vem junto e já fica com a pontinha do lado de fora. Tipo um recurso meio besta, pra não precisar ficar assim, sabe? Você aqui procurando e... esse aqui dá ponto, puxa. Esses aqui custam em média R$5. Aqui tem, ó, vem 125 fitinhas, que é 50 de cada cor. A quantidade é mais ou menos essa, é meio que um padrão, sabe? 50 de cada. Esses aqui são mais caros um pouco, eu paguei, se não me engano, foi 6 e pouco, quase R$7. E tem um outro modelo de plástico que eu tô quase comprando porque eu não tô encontrando mais, que custam R$9. Que é esse do sisteminha que é só puxar assim. Apesar de encontrar em livrarias assim, não é algo tão procurado. Então você pode ir numa livraria lá qualquer, encontrar post-its e depois ficar o resto do ano sem post-its porque você não acha mais. Mas eu descobri que tem alguns sites que vendem também. Se você estiver comprando aí alguma coisa na Submarino, lojas americanas online, eu tenho quase certeza que tem. Eu acho que foi lá que eu vi. Se não me engano, Saraiva também. Dê uma olhadinha lá nesse site se você tiver curiosidade. Mas sei lá, se não me engano, vai até uns R$14. Enfim, se você se interessou pelo uso de post-its, nunca usou antes, eu acho que vale a pena arriscar, compra uma cartela, faz uso, vê se acha bacana. Eu praticamente já adotei como algo comum pra mim, eu tô sempre usando post-its, menos agora porque sumiu, eu não tô achando mais post-its baratos, só tenho esse aqui. Meio que já tá acabando. Mas é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo na tela do YouTube. Compartilha pros seus amigos. E só lembrando que esse vídeo aqui é um pedido para os meus amigos aí que acompanham no Facebook. Porque eu fiz uma enquete perguntando sobre alguns temas que eu estava pensando em gravar. Quem que queria tal coisa e tal. Quem estava mais interessado em tal coisa para fazer uma prioridade do que eu ia gravar. E esse vídeo em especial foi por causa de perguntas. Teve algumas pessoas que me perguntaram como é que usa post-its, que eu uso e tal. Então esse vídeo é pensando em vocês. Então é isso, pessoal, eu fico por aqui. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Se inscreva para receber novos vídeos. Tem vídeo aqui toda semana. Tchau!